Bem-vindos a mais uma aula de hermenêutica bíblica. Nesta aula, quero tratar sobre a análise lexical dos textos bíblicos, ou seja, o significado das palavras, dos vocábulos bíblicos. Seria importante analisarmos o significado mais amplo das palavras no original? Creio que sim, até porque a tradução muitas vezes pode implicar em perda de qualidade. Nós temos vocábulos em uma língua que muitas vezes possuem uma abrangência muito grande. E na hora da tradução, temos que passar para outros vocábulos de outra língua que muitas vezes não acompanham a abrangência total que aqueles vocábulos possuem. Por isso, é fundamental que possamos dar uma atenção especial aos termos que estão no original na Bíblia. Vamos trazer um exemplo. Lembra do texto de João, capítulo 21, verso 15 até o verso 17, quando Cristo vai indagar Pedro? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Quando a gente lê esse texto na tradução em português ou em inglês, nós vamos ver sempre a mesma palavra. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Mas no grego não é bem assim. A primeira vez que Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas? Ele utiliza o verbo agapao. Mas Pedro, quando responde a Jesus: Tu sabes que eu te amo, ele utiliza o verbo filéu. Isso acontece na primeira vez. Na segunda vez, Jesus continua fazendo a pergunta com agapao e Pedro responde com filéu. E na terceira vez, então, Jesus faz a pergunta com filéu e Pedro responde com filéu. Há muita discussão entre a diferença de significados entre agapao e filéu. Porém, agapao me parece que denota um amor fundado em admiração, em veneração, em estima, um amor mais profundo. Já filéu denota uma inclinação motivada pelo sentido e pela emoção. É como se talvez Pedro estivesse dizendo para Jesus: eu sinto afeição pelo Senhor. Eu tenho um amor de amizade pelo Senhor. Mas me parece que Jesus estava enfocando um tipo de amor mais profundo, aquele amor
que define a pessoa de Deus. Deus é amor. É aquele amor que dá sem esperar retorno. É aquele amor que se entrega completamente. Bem, por aqui dá para a gente perceber que quando traduzimos um texto, perdemos muitas vezes qualidade do significado. Daí então a importância de analisarmos profundamente os vocábulos na língua original. Agora, precisamos fazer umas observações a este respeito. Cuidado para não extremizar este fator. Existem muitas pessoas que às vezes dão ênfase demais a algumas palavras no grego e com isso acabam criando doutrinas que não correspondem à realidade do que o texto estava tentando nos transmitir. Um exemplo disso é a palavra rema, que significa palavra no grego. Existem algumas palavras para definir o significado de palavra. Uma delas é rema e outra é logos. Algumas pessoas dizem que logos seria a palavra escrita, como temos aí a palavra na Bíblia. Ao passo que rema seria a palavra revelada de Deus para cada indivíduo através do Espírito Santo para uma situação específica. Portanto, para essas pessoas, rema é a palavra que eles utilizam para decretar. Ou seja, decrete, utilize a palavra rema com o objetivo de trazer ou prosperidade, ou cura, ou legitimar uma revelação. Eu estou falando agora a palavra rema, revelação de Deus para vocês. Será que há realmente esse tipo de diferença entre a palavra rema e a palavra logos? Ou seja, será que a palavra rema significa realmente essa fala de Deus, essa revelação especial de Deus para a pessoa, enquanto logos é uma palavra mais simples? Na realidade, não há esse tipo de distinção no original. E eu vou trazer um exemplo aqui que vai deixar claro para vocês. Mateus capítulo 12, verso 36. É quando Jesus disse: olha, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vocês sabiam que esta palavra inútil, a palavra aqui no grego é rema? Então, Jesus aqui utiliza rema para palavra inútil. Não tem nada a ver com revelação especial, poderosa de Deus para nós. Então, quando Jesus está utilizando a palavra inútil e utiliza no grego rema, isso nos mostra que rema não tem uma utilização especial no texto bíblico. É importante fazermos análise lexical, mas não podemos extremizar ou nos perder nas concepções. Outro exemplo disso são as palavras kairos e chronos. Eu já ouvi pessoas dizendo que kairos é o tempo de Deus, porque a palavra kairos significa tempo, a palavra chronos também. Alguns dizem kairos é o tempo de Deus, já chronos é
o tempo do homem. Será que isso é uma verdade? Numa análise mais ampla, lexicográfica, podemos aprender que kairos é usado também como tempo comum. Veja Lucas capítulo 13, verso 1, onde diz: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Ora, naquela ocasião é utilizado o kairos no grego. Isso não é um tempo especial de Deus. Ele está relatando que naquele momento chegaram lá os homens e começaram a falar isso para Jesus. Outro texto interessante é Gálatas capítulo 4, verso 10 e verso 11, quando Paulo diz: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está usando aqui tempos, no grego kairos, ou seja, vocês guardam dias, meses e tempos. Está usando o tempo aqui numa forma simples da palavra. Então, kairos não é o tempo exclusivo, não é uma palavra exclusiva para se referir ao tempo de Deus, o tempo especial de Deus para a vida de um ser humano. Então, é importante fazermos uma análise lexical nos textos bíblicos. Claro que é importante, porque uma tradução pode significar em perda de qualidade. Mas não podemos exagerar na análise lexical. Não podemos considerar uma palavra sem considerar os demais usos desta mesma palavra em outros textos da Bíblia. Por desconhecerem esse tipo de coisa, é que pessoas criam doutrinas como a palavra rema é especial e você precisa liberar uma palavra rema para acontecer alguma coisa. Ou aqui nós temos o kairos, que não é o cronos, que é o kairos, o tempo de Deus. Essas coisas estão equivocadas e criam muitas vezes doutrinas doentias a partir de má compreensão dos termos bíblicos e de má compreensão da teologia bíblica e de má compreensão de uma hermenêutica saudável. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, se Deus permitir.